Vamos falar de Vasco, os melhores momentos da coletiva do Manu Capasso. Fiquem até o final, que vamos esclarecer o caso do Andrei. O Paulo Brax, antes da coletiva, chegou com a gente, deixou claro algumas situações do Andrei. E também Thiago Rodrigues, nem treinou nessa quarta-feira para acertar com um novo clube. E um novo reforço chegando, vai ser o 12º reforço do Vasco 23. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Olha, só dessa coletiva do Manu Capasso, cheio de notícia. O Vasco 2023, ano passado, o Vasco ainda com a associação era parada, né? E ficava naquela agonia de Vasco reforçar, o Vasco sem dinheiro para reforçar. E agora o Vasco escolhe, inclusive a dedo, é o Vasco agora que diz não para atletas e empresários oferecendo jogadores. Mas é uma nova realidade, como não canso de dizer, o Vasco olhado com os outros olhos no mercado, é como se fosse aquela musa que você tem, apaixonado, mas o cara sem dinheiro consegue sua dependência financeira, né? Começa a ter uma autoconfiança e essa mulher começa a olhar com os outros olhos. Pode ser o inverso também, mas é isso o mercado hoje com o Vasco da Gama, né? E o Manu Capasso, 11º reforço, né, visando o campeonato 2023, onde o Vasco vai disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, tá quase concluindo o Campeonato Carioca. Tudo indica que o Vasco vai passar para semifinais, e semifinais a mata-mata pode chegar à final e ser campeão. Mas o Manu Capasso falou sobre a sua chegada ao clube, e eu questionei a ele sobre a reação que ele teve quando o Vasco soube do interesse do Vasco no futebol dele. Veja. Manu, boa tarde. Thiago Tochas, Rádio Onda Mix e Vasco Velocidade. Como você reagiu quando soube o interesse do Vasco no seu futebol? ¿Cómo está? Un gusto. Cuando yo me enteré del interés del Vasco no dudé en venir. Sabía que es una institución gigante acá en Brasil. Enseguida estuve muy entusiasmado por estar acá, así que ahora estoy muy contento. Também ele foi questionado sobre a sua adaptação ao futebol brasileiro, né? Quais são as dificuldades que ele acha que vai encontrar. E ele foi claro que está pronto para ajudar o Vasco no que der vier. Veja. Eu queria que você falasse um pouco sobre, pelo que você acompanha do futebol brasileiro, se lá na Argentina você tinha o hábito de acompanhar o futebol brasileiro, o jeito de jogar, e em relação às características, qual para você será a sua maior dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro, ou é mais a parte externa do que a parte interna do jogo, em relação ao Atlético Tucumã, em relação ao próprio Vasco, do que você pode falar sobre o Vasco, né, como o Vasco é visto lá na Argentina, e em relação ao jogo, né, disputado lá na Argentina, a maneira de se jogar lá com a maneira do futebol brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro, fazer essa comparação. Obrigado. Obrigado a você. En Argentina nosotros miramos fútbol brasilero. Creo que una de las características que admiramos es la gran calidad técnica de los jugadores. En general algunos campos de juego suelen estar mejor aquí también y se hace un juego más rápido
más rápido, más dinámico, ida y vuelta. Pero bueno, yo estuve mirando y bueno, es un fútbol distinto. Lo vi también en campo, estos partidos que vi en el Maracaná, pero confío en que voy a estar bien, en una adaptación rápida, así que bien. Y bueno, después en Argentina el Vasco es visto como un gran equipo. E falou sobre suas características de jogo, ele que é zagueiro destro, mas também jogou na esquerda. Ele falou que ele puder fazer para ajudar o Vasco, ele fará. Veja. Capazo, buena suerte, bienvenido a Vasco. Me gustaría hacer dos preguntas para ti. Primero sobre posicionamiento. Usted juega más, como dice Paulo, por la izquierda. ¿Para un defensor es muy diverso jugar por la izquierda o para ti es indiferente? ¿Se puede jugar también de la misma forma o no, por la derecha? Y sobre la negociación, ¿tuviste miedo, Paura, de que no firmase con Vasco? No, ¿en algún momento pensaste, no me voy a jugar en Brasil? Suerte. Buenas tardes. Primero con lo del posicionamiento. Yo jugué toda mi carrera profesional por la derecha. Solamente este último año sí jugué todos los partidos por la izquierda. Es diferente, pero este último año jugando por la izquierda me sirvió mucho. Me siento muy cómodo ahora jugando por ambos lados. Hay algunos temas de perfil, de cómo uno ubica el cuerpo, pero ahora me siento mucho más completo como jugador. Y después con la negociación estuvo difícil. En algunos momentos parecía que no se iba a dar. Yo desde mi lado siempre supe que quería venir y sentía que el club quería que yo esté acá, así que sabía dentro de mí que se iba a solucionar. E o português? Ele é argentino, fala espanhol, ele deixou claro que ainda é um pouco complicado de entender o que ele veio falando, até a assessoria do Vasco, a grande Sara Boema, pediu para que a gente perguntasse devagar para ele, que ele ainda está se socializando, familiarizando com o português. E ele falando sobre ele começando a aprender a língua portuguesa, veja. E só para completar sobre como é que está sendo a sua comunicação, o português, está estudando português, como é que está? Eu estou melhorando meu português. Pouquito a pouquito. Sim. Galera, mas não parou aí não. Antes da coletiva, o grande aí, o diretor, na verdade ele é diretor, não é grande, é alto, mas não é grande não. O diretor de futebol do Vasco, no Vasco SAF, né, da 77 Parte, ele é contratado da 77, o Paulo Brax, atualizou sobre saídas, entradas, né, o lateral direito Paulo Henrique já está fechado com o Vasco, ele chegará na sexta-feira, quando fará exames médicos, vai assinar contrato, inicialmente mirar o empréstimo junto ao Atlético Mineiro, até o fim da temporada com opção de compra. Aqui geralmente esses jogadores que vieram para o empréstimo, Ivan, agora o Paulo César, o Piton, chegaram com o empréstimo com opção de compra. Se o Vasco eles chegarem em determinado meta com a camisa do Vasco, o Vasco terá obrigatoriedade de compra. Saída, o goleiro Thiago Rodrigues, que disputou a Série B do ano passado pelo Gigante da Colina, está de saída. Ele foi liberado no treino dessa quinta-feira para acertar com um novo clube, porém o Paulo Brax não falou o nome desse clube. Se joga no futebol brasileiro, se joga no exterior, não falou. Mas pelo histórico da carreira do Thiago, ele tem uma boa média na Série B. Inclusive ano passado, apesar de ele ter falhado muito no segundo semestre,
na caminhada do Vasco da Série B, foi importante no primeiro semestre, quando o Vasco chegou até namorar a liderança, chegou a brigar com o Cruzeiro pela liderança. Depois, com a queda de produção no time, ele também caiu, mas foi importante no jogo final contra o Ituano, fazendo defesas milagrosas, que segurou a subida para a Série A. Né? Então, boa sorte ao Thiago, né, no seu novo clube. E também esclareceu a verdade sobre a versão do Vasco sobre o Andrei. E eu fiquei ansioso e perguntei logo: olha só, Paulo, o Vasco tem ou não tem a tal classe de prioridade? Se ele não conseguisse visto do trabalho na Inglaterra, o senhor já teria que consultar o Vasco? E ele foi claro: sim, o Vasco tem essa preferência, né? Mas isso não quer dizer que o jogador virá ao Vasco. Beleza? O Vasco está em negociação com o Chelsea para fechar com o clube inglês. Paulo foi claro: não adianta negociar com o jogador, fechar com o jogador e não fechar com o clube. E negociar e fechar com o clube, ou fechar com o clube, não adianta também, o negócio não vai para frente se não negociar com o jogador. Tem que negociar e fechar com as duas partes. E o Vasco está negociando com o Chelsea. Ele não disse o andamento da negociação, né, se a negociação está caminhando para um final feliz ou se está caminhando para um final triste. Não deixou claro isso. Só falou que o Vasco está em negociação aberta com o Chelsea. Beleza? Tudo leva a crer que no final das contas, quem vai decidir realmente é o jogador. A staff do Andrei, né, esse Juliano, tem demonstrado que para ele era o melhor o Andrei disputar a Libertadores para ganhar até ponto mais, né, dessa pontuação que falta para o Andrei conseguir visto no trabalho lá na Inglaterra. Mas tudo vai acabar sendo um Andrei a palavra final. Ele fala: não, eu sou identificado com o Vasco, não me imagino enfrentando o Vasco. Ele vai vir para o Vasco. Se ele achar que a leitura do seu empresário é correta, ele vai acabar indo para o Palmeiras. Desculpem. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, porque ainda vai render. Pelo que o Paulo Brax falou, eu senti confiança ainda que o Andrei volte a vestir a camisa 8 no Vasco. Não sei se ele vai vestir a 8, porque quando ele saiu, o Jair pegou a 8, mas ele vai vestir a camisa do Vasco. Me leva, pelo que ele falou, na forma que ele falou, me passa confiança. Bom, mas vamos aguardar, né? Futebol, todo muda no estalar de dedo, então a gente tem que ficar atento, ainda mais nós, jornalistas. Então, até mais com mais Vasco. Amanhã a bola rola lá em Brasília, numa Garrincha contra o Trem. Mais tarde teremos um pré-jogo, Trem e Vasco, mando de campo de Trem e Vasco, né? Com transmissão do Amazon. Ainda não sei se vai passar num Grupo Globo, na Maleia Sport TV. Vou até verificar para o vídeo mais tarde. Então, até mais com o Trem e Vasco pré-jogo, né? Que o Vasco é franco favorito para passar de fase. Até mais.